O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a noite santa do Natal. Estamos celebrando a segunda maior solenidade cristã. A primeira, a Páscoa; a segunda, o Natal. E nunca, meus santos, será demais meditar as condições em que esse mistério aconteceu. Quando Deus, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo com o poder do seu braço, quando Deus entrou neste mundo, pequenininho, não havia lugar na casa dos homens para recebê-lo. Meus irmãos, nós precisamos ruminar, mastigar, nós precisamos compreender profundamente esse mistério de amor, para que a gratidão brote do nosso coração, e para que nós queiramos hoje fazer diferente daquilo que aconteceu então, daquilo que aconteceu no passado. Isto é, para que haja lugar nos nossos corações para Jesus, porque senão
aquilo que aconteceu voltará a acontecer. Jesus não encontrará lugar nos nossos corações, como não encontrou lugar nas casas dos homens. Diz então, imagine aqui a Virgem Maria grávida, São José ali do seu lado, eles fora da sua terra, distante dos seus amigos, é verdade, eles não eram ricos, mas eles tinham o necessário, eles tinham o básico, e eles tinham os amigos. Mas naquela terra estrangeira, eles não tinham conhecidos, eles não tinham amigos, eles estavam ali, humanamente falando, desamparados, experimentando toda frieza e indiferença. Quando Deus entrou no mundo, ele foi recepcionado por frieza e indiferença. Meus irmãos, nós como devemos bater no peito e pedir perdão a Deus, porque o amor não é amado. E não é justo que o amor não seja amado. E precisamos nesta noite santa pedir a Deus que Ele coloque amor no nosso coração, para que com este amor nós possamos amá-lo de volta. Para que nós possamos amar como Deus merece ser amado, porque Deus merece ser amado. Pois bem, então Jesus entra no mundo, entra e é recepcionado por frieza e indiferença. Os homens não abrem suas casas para recebê-lo, e ele nasce num local onde os animais dormiam, numa estribaria. Imagine, meus irmãos, se isso seria algo indigno para nós. Uma criança, quando nasce, nós temos todo o cuidado, com a sua higiene, nós temos todo o cuidado em recepcioná-la com todo o carinho e dignidade possível. Mas o Filho de Deus, quando entrou no mundo, ele nasceu numa estribaria entre o burro e o boi, e foi deitado num coxo. Sim, a palavra manjedoura é apenas a palavra bonita para dizer que ele foi deitado num coxo, geralmente num tronco escavado, onde se colocava água e comida para os animais. O Filho de Deus, Deus feito homem, foi deitado num coxo, numa estribaria, entre o boi e o burro, entre os animais, para que com o calor dos animais, ele fosse aquecido. E diante, meus santos, de um cenário, humanamente falando, muito triste, porque imagine se algo semelhante assim nos acontecesse a nós, num cenário humanamente triste, Deus se alegra e exulta de alegria. Deus envia os seus anjos para anunciar que uma grande alegria aconteceu, que uma grande alegria, que um grande dom foi dado a todos nós. Vocês podem ver, há um aparente paradoxo. Por um lado, indiferença, frieza, o Filho de Deus deitado num coxo, numa estribaria, em meio aos animais. Por outro lado, os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 10, nós podemos ouvir: eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. Meus irmãos, isto que os anjos anunciam aos pastores, uma grande alegria, nasceu para nós um Salvador. Nós
precisamos tomar posse dessa alegria. Nós precisamos experimentar essa alegria. E nós precisamos nos perguntar o porquê desta alegria. Por que é que nós precisamos nos alegrar? Por que é que Deus se alegra? E por que é que nós precisamos também nós nos alegrar? Deus se alegra porque Deus é amor. E Deus se alegra quando ama. Deus se alegra porque Deus é amor. E Deus se alegra quando doa. Deus se alegra porque é amor. E Deus se alegra quando ama até doer. Deus se alegra porque Deus é amor. E Ele se alegra quando nos ama sem merecimento da nossa parte. Isto é, nós não tínhamos feito nada para merecer. Muito pelo contrário. Tínhamos até feito por não merecer. Mas Deus, amorosamente, Ele concede as suas graças a quem não merece. Santo Agostinho, refletindo sobre este mistério, ele diz, lê suas palavras: na verdade, que graça maior Deus poderia conceder do que, tendo um único filho, fazê-lo filho do homem e reciprocamente fazer os filhos dos homens serem filhos de Deus. Deus tinha um filho só, Deus nos deu o seu filho, para que o seu filho se tornasse, nascendo da Virgem Maria, filho do homem, um ser humano, e fazer os homens filhos de Deus. Aí diz, diante desse mistério, Santo Agostinho diz assim: procurai o mérito, procurai a causa, procurai a justiça. Isto é, não há mérito da nossa parte, não há causa, o que é que nós fizemos para merecer isso? Não há justiça. Justiça há quando você tem um empregado, ele trabalha e você lhe paga o salário. É justo, é devido, mas não há justiça. Diz Santo Agostinho: vede se encontrais outra coisa que não seja a graça de Deus. Deus graciosamente se dá, gratuitamente se dá, sem que nós mereçamos coisa alguma. E é por isso que Deus se alegra. Meus irmãos, como Deus é bom. Nele nós podemos confiar. Como Deus é bom. Ele merece o nosso amor mais do que toda a criatura, mais do que todas as criaturas juntas. E não é justo que o amor não seja amado. Participar desta noite santa, nós devemos, durante esta celebração, pedir a Deus, repito, que Ele derrame nos nossos corações o seu amor, para que nós possamos amá-lo de volta. Que Ele derrame nos nossos corações o seu Espírito. Não é assim que diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos lá. Deus é bom. Deus dá presentes a quem não merece, porque Ele nos deu o maior dos presentes. Ele deu o seu Filho. Então nós não podemos duvidar de que, se Ele deu o seu Filho, Ele não nos negará coisa alguma. E Ele nos deu o seu Filho para que nós o acolhemos. E nós só poderemos acolhê-lo se tivermos o seu amor. E o seu amor é o Espírito Santo. Então vamos lá. Que você, ao ouvir esta homilia, no silêncio do seu coração, que você diga: vinde Espírito Santo, vinde amor de Deus, para que eu ame a Deus. Não é justo que nós participemos desta santa celebração com frieza e indiferença, não vendo a hora que termine para eu ir para casa, fazer o que importa, comer a ceia, estar com os amigos, crer em Deus Pai. Nós estamos com o nosso amigo por antonomasia, isto é, aquele que merece o nome de amigo, que é o verdadeiro benfeitor da humanidade, aquele
que os outros são apenas um reflexo. Os nossos amigos são apenas um reflexo deste verdadeiro amigo. Pois bem, Deus então se alegra, manda os seus anjos, não obstante aquele cenário humano triste, do seu filho recebido com frieza e indiferença, numa estribaria, deitado numa manjedoura entre os animais, ele manda os seus anjos cantarem glória a Deus nas alturas, porque ele se alegra quando ama, e quando ama com misericórdia. Ele se alegra quando ama, e quando ama abundantemente. E aqui ele nos deu tudo, dando-se a si mesmo, dando o seu filho. Pois bem, mas aqui está a alegria de Deus. E a alegria nossa? Por que é que nós devemos nos alegrar? A primeira leitura de hoje nos mostra o porquê dessa alegria. O porquê que hoje, nesta noite santa, nós precisamos nos alegrar e encher o nosso coração de gratidão. Versículo 1, Isaías, capítulo 9, versículo 1. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade. Meus irmãos, se esta luz aqui não brilhasse, nós continuaríamos nas trevas. Se Jesus não nascesse, nós continuaríamos destinados ao inferno, e nós nos esquecemos disso. Isto é, deixa eu dizer aqui bem clarinho, se Jesus não tivesse nascido, Ele não iria nos redimir. Se Jesus não tivesse nascido, nós continuaríamos destinados ao eterno inferno reservado para nós. Imagine, quando nós então nos aproximamos deste menino, do nosso coração deve brotar alegria, porque o inferno não será a última palavra, a morte não será a última palavra. Quando nós nos aproximarmos do presépio e os nossos filhos acharem muito bonitinho, e é muito bonitinho mesmo, o presépio é muito bonitinho, né? Bonitinho aqui no sentido mais carinhoso da palavra, né? Não é bonitinho perto de feio não, é bonitinho no sentido carinhoso. Que coisa linda é o presépio. Mas nós temos que ir além do afeto que normalmente desponta no nosso coração. Nós temos que ver a verdade teológica, a verdade sobrenatural que aquele presépio representa. Deus se fez homem para nos salvar. Alegremo-nos. O mesmo Santo Agostinho, nesta mesma homilia, cujo trecho eu li há poucos instantes, ele vai dizer assim: desperta, ó homem, por tua causa Deus se fez homem, por minha causa, por sua causa Deus se fez homem, e Deus se fez homem para que o homem seja feito Deus. O Deus por natureza se faz homem para que os homens sejam feitos Deus por graça. Ou, como vai dizer São Paulo, participantes da natureza divina. Mas continua Santo Agostinho: estarias morto para sempre, se ele não tivesse se feito homem, diz Santo Agostinho, estarias morto para sempre, isto é, no inferno. Estarias morto para sempre, se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado, se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericórdia. Imagine, meus santos, o que é contemplar o menino deitado na manjedoura. Eu estaria, repita no seu coração, se ele não tivesse nascido, eu estaria condenado para sempre. Nós não temos nem ideia, meus irmãos, do que é o inferno. Porque
os maiores sofrimentos que podem ser experimentados aqui na terra, se nós juntássemos todos os sofrimentos e dessemos a uma pessoa, não se equipara à menor pena infernal. Imagine, ora, ele nasceu para me livrar do inferno. Não há como não brotar a alegria. Fizeste crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se regozijam em tua presença. Um outro motivo que a liturgia de hoje nos dá para que nós nos alegremos. Nós precisamos ir além da nossa sensibilidade simplesmente. Nós temos que nos alegrar espiritualmente e ver os motivos espirituais, teológicos, sobrenaturais da nossa alegria. São Paulo vai dizer aqui na carta a Tito: caríssimos, a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Quem é a graça de Deus que se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens? Este menino. Ele é a graça de Deus. Ele se manifestou para trazer a salvação para todos os homens. Por isso, precisamos nos alegrar. Precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, essa inteligência espiritual, para que nós compreendamos este mistério e, como católicos, nos alegremos, independentemente das nossas sensibilidades, porque às vezes nós temos problemas, dificuldades. Pode ser que aqui mesmo, nesta assembleia, alguém tenha experimentado a morte na sua família, então está com um quê de tristeza no seu coração. Pode ser que aqui nesta assembleia, ou aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, estejam passando por uma provação, problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, de modo que a tristeza está presente no seu coração. Pois bem, meu santinho, você precisa pedir a Deus que lhe conceda dar um passo além, de você ir além e dizer: tudo isso, comparado à alegria que este menino veio nos trazer, não é nada. Ensina-me, Senhor, ensina-me esta verdade. Peça a nosso Senhor: meu Deus, eu quero ser ensinado por Ti, dentro de mim. Vem, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha e me ensine. Minha mãe, ensina-me a ver o Teu Filho. Se você, meu santinho, se diante desse mistério, se diante destas palavras, no seu coração a indiferença e a frieza ainda estão presentes, peça para a Virgem Maria lhe mostrar o menino. Não é assim que a gente faz quando uma criança nasce? A gente vai visitar a mãe e espera que a mãe nos mostre o menino. Mas compreende, nós não estamos pedindo à Virgem Maria que ela nos mostre o menino simplesmente segundo a natureza. Nós estamos pedindo que a Virgem Maria nos mostre o menino segundo a graça. Que nós vejamos quem é este menino. Ele é a vida da minha vida. Ele é a alegria do meu coração. Ele é o meu Salvador. Eu que estava destinado ao inferno, Ele é o meu Salvador. Ele me ama muito. E Ele é muito bom, porque Ele concede graças, não obstante o nosso não merecimento. Então Ele é digno de ser amado. Minha mãe, mostra-me o Teu Filho. Ajuda-me, ensina-me a amá-lo. E não tenhamos dúvidas que a Virgem Maria quer que nós amemos o Seu Filho. E não tenhamos dúvidas que a Virgem Maria quer que nós conheçamos o Seu Filho. E não tenhamos dúvidas que a Virgem Maria quer que nós abramos o nosso coração e acolhamos o Seu Filho. Mas para isso, peçamos. Nós temos tudo para isso. Imagine, se você se confessou, você está em estado de graça. Você tem tudo para receber Jesus no seu coração. Se você ainda não se confessou,
você vai fazer o propósito e terá esses dias que se seguem para se confessar, mas já comece a se exercitar no desejo de conhecer Jesus. De conhecer Jesus como Santa Teresinha conheceu. De conhecer Jesus como São Padre Pio conheceu. De conhecer Jesus como São José e a Virgem Maria conheceram. De amar Jesus como eles amaram. De modo que, a nosso respeito, não seja dito que o amor não é amado e que Jesus não encontrou morada nos nossos corações. Que hoje, meus santos, nesta noite santa, nós reflitamos esse mistério e supliquemos esta graça para que voltemos para as nossas casas com o nosso coração iluminado. Ninguém vai sair dessa igreja, e olha que ela está quente hoje, mas ninguém vai sair dessa igreja com um coração indiferente. Ninguém vai sair dessa igreja com frieza com relação a nosso Senhor. Ninguém hoje pode sair dessa igreja com o coração vazio, porque estava com as portas fechadas para nosso Senhor. Suplique. A sua casa é velha? Não tem problema. Ele não se negou a nascer numa estrebaria. Os seus aposentos não são muito confortáveis? Não tem problema. Ele foi deitado numa manjedoura. Isto é, Ele nos ama tanto que Ele se digna entrar na nossa casa, não obstante a pequenez, a inadequação, a indignidade até daquilo que nós temos para oferecer. Mas Ele é bom, Ele nos ama e Ele quer misericordiosamente nos amar, sem que nós tenhamos mérito, sem que nós sejamos a causa, sem que isso seja motivo de justiça, mas por pura gratuidade, por pura misericórdia, por pura graça. Que hoje, meus irmãos, nesta noite santa, ao receber Jesus na Eucaristia, ao ouvir essa palavra, ou ao contemplá-lo no presépio, na manjedoura, que nós peçamos a Deus que Ele entre no nosso coração, para nunca mais sair das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iremos fazer um pequeno minuto de oração. Você vai silenciar, fazer a sua prece, a partir disso que nós refletimos nos textos, e depois, de pé, nós iremos proclamar a nossa fé. Mas agora, façamos a nossa oração.